Olá, bom dia, queridos alunos do oitavo ano, professor Renan, para dizer para vocês que nós vamos iniciar uma nova unidade hoje, né? Uma unidade essa que tem como título, né? Chegando perto de Deus. Será que é possível fazer isso? Nós vamos provar que é, né? E hoje, uma das formas que eu gostaria de falar para vocês que nos ajuda a nos aproximarmos mais de Deus é a prática da leitura bíblica. Vamos conversar sobre isso? Vamos lá. Vamos falar sério, né? Você gosta de ler ou você lê somente quando tem que fazer uma prova ou alguma pesquisa, né? Você sabia que a cada amanhecer você recebe um torpedo de Deus? Você sabe e procura descobrir o que é que ele disse? Você precisa olhar na sua caixa de mensagem. A caixa de mensagem que eu estou falando, obviamente, é a Bíblia, né? Tem gente que diz que não consegue entender a Bíblia, que as palavras que estão lá dentro são difíceis, que algumas partes delas são até mesmo chatas de ler, né? Aquelas partes que tem genealogia, tem as crônicas, né? Mas será que isso é verdade? Eu não acredito nisso, né? Eu acho que o que a gente precisa é ter boas ferramentas para compreender a mensagem da palavra de Deus. E a proposta dessa nossa lição no dia de hoje é te ajudar a isso, tá? Então, eu vou tentar, da melhor forma possível, ajudar você a compreender um texto da palavra de Deus. Você sabe que a Bíblia é o livro que é mais vendido, né, em todo o mundo. É best-seller de vendas. E isso não é só no ano de 2020, tá bom? É em todos os anos. Todos os anos a Bíblia sempre desponta como o livro mais vendido. Ele é o livro mais lido também em todo o mundo, mas com certeza a gente sabe que ele não é lido, né, por algumas coisas que a gente vê no noticiário, alguns absurdos, né, que aparecem, e não é lido da maneira como deveria ser lido por essas pessoas, por todas essas pessoas, né? Então, como é que seria a melhor forma de você ler a palavra de Deus para que você se achegue cada vez mais perto de Deus, né? Então, para que você aprenda como deve ser uma boa leitura da Bíblia, que vai te levar a um entendimento e a um aprendizado, eu vou fazer aqui com vocês uma experiência, tá bom? Uma experiência prática. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, que é esse abaixo aí, Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 22. Marcos 10, do versículo 17 ao 22. Você tem que pegar sua Bíblia. Ou se você está aí, eu acredito que está, com o nosso texto, né? Nosso texto bíblico. Vamos ler esse texto? E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades.
Acompanhou aí? Então vamos lá para a gente descobrir as ferramentas que a gente pode usar para desfrutar dessa leitura. Bom, vocês observaram aí que nós temos o texto, né? Marcos 10, 17 a 22. Abaixo, um título. O título é O Jovem Rico. Abaixo do título, você tem, entre parênteses aí, o quê? Alguns textos bíblicos. Que textos são esses? Eles servem para quê? Você também viu, com certeza, observou, nós fizemos a leitura. Lá no final da leitura tem outros textos. Que textos são esses? Para que serve também esses textos? Bom, então nós vamos aqui à primeira ferramenta útil para uma boa leitura, né? São o que nós chamamos de textos paralelos e notas de rodapé. Você já observou, né, que tanto lá em cima tem uns textos entre parênteses e lá embaixo. Para que servem, né? Embaixo do título você percebeu, né? Nós chamamos esses de textos paralelos, tá? Esse texto que aparece abaixo de O Jovem Rico é chamado de texto paralelo. O que é que ele indica? O que é que ele significa? Ele mostra, ele indica outras narrações desse mesmo evento aqui, em que um homem vai ao encontro de Jesus para fazer-lhe essa pergunta sobre herdar a vida eterna. Então, nós lemos Marcos 10, 17 a 22. Mas, se você quiser também, você pode ler Mateus 19, do 16 ao 22, e Lucas 18, do 18 ao 23. É isso que significa. São outras narrativas sobre esse mesmo evento. Nós chamamos isso de textos paralelos. Os lá de baixo nós chamamos de notas de rodapé. Para que eles servem? Bom, esses aí são textos auxiliares. Eles nos ajudam a ler outras passagens na Bíblia que têm a ver com o texto que nós estamos lendo. Eles nos ajudam, tá? Eles nos levam para outras passagens que têm uma relação, não é a mesma narração, tá? Não é a mesma narração, mas são textos que têm o mesmo sentido, a mesma lição, o mesmo aprendizado desse que nós acabamos de ler. E aí, no caso, é Marcos 10, 19, Êxodo 20, do 12 ao 16 e Deuteronômio 5, do 16 ao 20. É muito importante você ler esses textos, os paralelos e as notas de rodapé, porque eles vão ajudar você a compreender melhor o texto bíblico que você acabou de ler. Essa é uma primeira ferramenta muito útil. A segunda nós chamamos de concordância bíblica ou chave bíblica, tá? Essa ferramenta ela é muito útil também, porque você pode encontrar versículos a partir de uma única palavra. Por exemplo, você quer saber mais sobre o rei Salomão, então você vai procurar nela a palavra Salomão, na chave bíblica ou concordância. E você vai encontrar várias passagens da Bíblia que falam sobre ele. Ou, por exemplo, você quer saber sobre ansiedade. Esse tempo de pandemia, você está muito ansioso, quer voltar muito para a escola. Vou querer ler textos da Bíblia que tratem sobre ansiedade. Vai na concordância, procura a palavra ansiedade e você vai encontrar textos e mais textos da palavra de Deus que falam sobre este assunto. Então é um jeito bem mais fácil, não é? Do que você ficar lendo toda a Bíblia para descobrir. É bem mais fácil. Você pode usá-la também para procurar um versículo que você não sabe onde está, né? Basta você procurar uma palavra-chave que você vai achá-la na concordância. Essa concordância também nos ajuda a entender pesos, medidas e moedas que eram comuns lá na época de Jesus, que não é mais comum hoje, mas você pode
descobrir o que elas valiam, né? Qual a relação delas monetariamente falando, né? O valor. Você pode ficar ainda surpreso, né? Como essas ferramentas podem te ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Uma outra ferramenta muito útil é os mapas, certo? E as diferentes versões. Você sabia disso? Nós não temos uma única versão bíblica em português, nós temos várias versões. Os mapas ajudam você a visualizar onde que os fatos aconteceram, onde que eles se desenrolaram. Você fica melhor situado geograficamente. E as versões ajudam você na leitura, na compreensão melhor do texto. Eu trouxe um exemplo de Provérbios 16:3, desse versículo. Várias versões falando sobre esse trecho. E você vai se aprofundando, vai conhecendo cada vez mais a respeito de Deus. Uma outra ferramenta é ler com o coração, tá bom? Não vai adiantar nada você saber muitas coisas sobre a Bíblia, fatos, personagens, lugares, se isso ficar só na sua mente. É preciso descer para o seu coração. A Bíblia também precisa falar ao seu coração. Ou seja, você perceber quando o que você está lendo tem a ver com a sua vida. Como que aquela verdade do texto se aplica na sua vida. Então, a leitura da Bíblia é mais do que um simples texto que você lê. É a palavra de Deus para a sua vida hoje. Ela pode transformar a sua vida. E uma outra ferramenta é a oração. Muito importante orar antes e orar depois de ler a Bíblia. Antes, para que Deus te ajude a entendê-la. E depois, para que o Senhor te ajude a praticar aquilo que você leu. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula instrutiva sobre como nos achegarmos cada vez mais perto de Deus por meio da leitura da Bíblia, usando essas ferramentas preciosas que nós temos hoje. No final do texto de vocês tem atividades. Se vocês conseguirem, enviem para o aplicativo da escola, tá bom? Para que eu possa fazer a correção e pontuar. Gente, um forte abraço, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau!